Vendas é técnica. Não só a técnica de como perguntar, não só a técnica do script, mas também de como gerenciar os seus sentimentos, porque ele falou uma frase que eu gosto muito: em vendas, todos os sentidos são percebidos, e ele percebeu algo estranho e foi embora. Agora a gente faz o seguinte: todo programa a gente tem aqui algumas perguntas. Eu vou começar com o Tiagão aqui. Até medo desse pote, hein? Até medo desse pote aí. Se funciona da seguinte forma: a gente não sabe o que tem aqui dentro. Mas você deixou as polêmicas ou você tirou? Tem tudo aqui, cara. Tem tudo. Não tem censura aqui. Tem de tudo aqui. Você vai sortear uma e você escolhe para quem você dispara a pergunta na hora. Muito bom. Ninguém sabe quais são. E aí eu passo o pote para quem responder a pergunta. Vamos lá, Tiagão. Dispara aí. Bom, vamos ver. Nossa, hein? É loucura, hein? Tem essa. Segura. Caraca! Ó, essa daqui eu vou fazer para um cara que eu já sei o que vai responder. Vou perguntar pro Joel essa daqui. Joelzão, como elevar a consciência do cliente antes de vender? Ah, essa daqui eu já tenho manjadinha, hein? Ah, Flávio, tá muito fácil isso daqui, hein? Ah, mas você sorteou, tá bom. cara. Vai. Você sorteou. Tem as Daí o as potinho já pedreiras tá aí com você. Não, Tem essa é boa, essa é boa. Essa é boa. E tem jeito, e tem técnica, né? Tem uma sequência. A gente sabe que a pessoa, ela passa por algumas etapas, né? Antes de qualquer processo. Provavelmente ela nem sabe que ela tem um problema, então ela é considerada inconsciente, incompetente, tá? Ela não sabe que ela não sabe, então ela não sofre. Esse cara tá de boa, ele tá tranquilo, porque ele nem sabe que ele tem aquele problema. Eu sempre dou exemplo, por exemplo, do pai ou da mãe que são obesos, sedentários e que não sabe o quanto que isso influencia na vida dos filhos. Aí eu falo, olha, não sei se você sabe, mas o fato de você ter uma vida, um estilo de vida desregrado afeta em 56% a sua filha, a chance dela ser obesa também. Ele já não é mais agora um cara que tá tranquilo. Agora ele é um cara consciente, inconsequente. Agora ele sabe que ele não sabe. E ele fica já incomodado. Fala, tá, mas me dá mais elementos, me dá mais informações. Bom, é assim que funciona, não é só com você, funciona isso no mercado, no mundo, o mundo tá assim. E ele fala, meu Deus do céu. Aí agora ele fica consciente que isso é um problema, e aí ao ter noção desse problema, ele já quer resolver esse problema. A terceira fase, ele percebe que ele tem consciência que existe uma solução. Mas existe uma solução para isso. E depois que ele tem uma noção que existe uma solução para aquilo, ele fala, tem serviços e produtos que solucionam isso. E aí, como você mostrou toda essa etapa, ele gera uma conexão com você. Poxa, você não consegue me ajudar nisso aqui? É nessa hora que ele quer comprar. Porque ele passou pelas etapas, ele não sabia que não sabia, até o momento que ele sabe que ele não sabe fazer e sabe que você pode solucionar isso para ele e agora ele quer. É muito legal, de maneira prática, trazer para a turma que fica claro que as pessoas só compram algo por duas coisas, ou por um medo ou por uma ambição. Só. Então, quando você aprende, as pessoas só tomam a decisão de compra baseado no medo que elas têm, irreal, genuíno e justo, a resolução desse medo. Por exemplo, se as pessoas só pagam a mensalidade numa academia ou por um medo ou por uma ambição. Ou, pô, tô com medo de morrer cedo, preciso treinar meu físico. Ou, pô, quero ficar mais atraente. É sempre baseado no medo ou uma ambição, um telefone celular. Às vezes o cara compra um telefone porque às vezes, pô, não posso ficar sem me comunicar com meus filhos. Ou ele compra uma ambição dele, atrelada a uma quase, puta, uma geração de status, né, de poder, isso, aquilo. Então sempre vai ser no meio de uma ambição. Então, você saber qual que é o medo que você toca, uma ambição que você toca no teu cliente, é a elevação do nível de consciência, porque neste exato momento teve a percepção de um problema, através do despertar de um medo ou de uma ambição. Sabe que eu acredito? Que a consciência tem que ser de graça e a consequência tem que ser paga. Olha, eu vou te levar a consciência, essa aí eu não te cobro não. Meu cara, putz, agora eu tenho noção da consequência se eu não fizer isso. A consequência, eu tô aqui, eu tenho um produto ou serviço para você. Eu acho que vale acrescentar que hoje, na era do conteúdo, né, você, quando está produzindo conteúdo, você está aumentando a consciência daquele público que está te consumindo sobre um determinado assunto. Educar é uma das estratégias de elevação de nível de consciência. A educação, aliás, isso você citou aqui a XP, não é? A origem da XP era a educação financeira que resultou no que se tornou hoje um dos grandes bancos do Brasil. Ou seja, educar é uma maneira de ampliar o nível de consciência. E veja que a gente tentar vender mais, com mais intensidade, o produto certo, para o cliente certo, no time errado, vai trazer muito menos resultado do que você vender menos o produto certo, no time certo, para o cliente certo. Porque
Quando eu comecei a minha carreira e eu vendia basicamente uma assessoria de investimentos, eu tentava com muita intensidade. Eu ficava o dia inteiro no telefone. E eu não conseguia vender nada. Tanto é que o meu primeiro ano vendendo, né, me trouxe mais ou menos R$232 por mês de faturamento. Isso era o que eu ganhava. Então eu tentava vender numa única vez, uma única tacada para um cliente. É igual o cara que tentou vender ouro para o pai do Joel. Então o que aconteceu? Ele não conseguiu fechar essa venda, por quê? Porque, cara, ele tentou vender no timing completamente errado, desnecessário, não passou por nenhum funil. Eu fazia a mesma coisa, então eu tentava vender pra todo mundo. Deixa eu cuidar do seu dinheiro, deixa eu cuidar do seu dinheiro. O cara, ele nem sabia que tinha um problema, ele nem sabia que existia uma solução, ele nem sabia que eu era conexão. Então a gente passou a fazer o seguinte, ao invés de fazer uma única tentativa de ligação para vender, a gente passou a fazer uma única tentativa de ligação para qualificar. Então a gente abriu um diálogo. Então a gente espaçou isso daqui para, ao invés de uma reunião, 2. Onde numa reunião eu mostrava o problema, eu entendia de fato como ele pensava, eu entendia qual que era a vida dele, eu mostrava para ele que existia uma solução e ele percebia que eu podia solucionar isso para ele. Então quando eu passei dessa venda de intensidade para uma venda mantendo intensidade, mas trazendo para algo um pouco mais consultivo, eu passei mais tempo com o mesmo cliente, ou seja, falei com menos clientes diferentes, mas eu vendi mais, porque eu fiz o meu cliente passar por todo esse processo de expansão de consciência. Então é muito interessante porque a gente acha às vezes que é só intensidade, não é? Método, né? Existe uma expressão muito engraçada, quando uma pessoa acredita tanto no que ela faz, no que ela vende, ela fala assim, cara, o meu serviço, o meu produto é para todo mundo tinha que conhecer aquilo que eu tenho. Eu entendo que isso vem da raiz, que você acredita tanto no que você faz, você quer que todas as pessoas tenham acesso. Mas quem quer vender para todo mundo não vende para ninguém. E não existe erro mais grosseiro em vendas do que você gastar tempo demais com pessoas que não estão prontas para comprar de você. Para empresas que não estão prontas, não tem técnica que faça, por exemplo, se alguém perguntar para nós um conselho, como é que eu faço para vender uma Ferrari para um estudante? Eu não tenho a menor ideia, porque é um erro grosseiro na qualificação. Então... Que é subestimada, né? O pessoal não investe tempo necessário nisso. E aí começa a colocar a culpa, o mercado que está retraído, não, as pessoas, mudou o hábito de comportamento. Não, você só tem um erro básico de qualificação. Então, esses pequenos detalhes você vai pegando ao longo de um processo. E acrescentando também nessa questão do timing de fechamento de um produto, é importante entender que cada produto tem um ciclo diferente do outro. Não é? Você vai, por exemplo, um produto em investimento, eu presumo que é um produto muito sofisticado do ponto de vista técnico. O cliente não vai compreender 100% da solução que você vai entregar para ele, porque ele precisaria fazer um curso de finanças de alguns meses para poder compreender a complexidade que tem esse produto. Porém, ele precisa compreender algumas coisas. Primeiro, uma lógica inicial acessível a um leigo, tipo o processo em que meio você vai fazer o investimento. Ele tem que ter uma compreensão básica, mas ele precisa ter confiança, porque ele vai botar o dinheiro dele na sua mão. E a confiança você talvez não conquiste em 20 minutos de conversa. Tem um relacionamento que precisa acontecer. Ou seja, é um produto que, para você transacionar esse produto, uma curva de confiança ela precisa acontecer. Então, quanto mais, por exemplo, você querer fazer uma ligação para fechar na hora um cliente de investimento financeiro, muito provavelmente você vai perder a confiança dele. Porque, esse cara tá afoito demais. Querendo, como assim? Eu não confio nesse cara ainda, por exemplo. Aconteceu isso essa semana comigo. Ah, é? Com qual produto? Exatamente. Então me conta. Exatamente isso. Eu quis comprar um quadro, para minha casa. Eu vi um quadro na casa de um amigo pelo Instagram. Eu falei, legal, manda mensagem, me manda o contato desse rapaz que eu quero falar com ele. E aí eu fui falar com ele, gostei do quadro. E ele foi tão afoito que eu... Assustou. Eu não quis. Ele falou, e aí, João, vai ser assim, porque tal, esse é o preço, tal, esse é o tamanho, olha o que eu vi. E aí, fala comigo. Eu falei, cara, calma. E aí eu não gostei. Olha que legal que o João falou. Aconteceu comigo com um quadro. Todo mundo saiba isso. É legal deixar escancarado. Vendas, todos os sentidos são percebidos. Não tem o ser humano num processo de vendas, ele vira um tubarão na percepção do sangue do outro lado. Exato. Então, não tem como você deixar de perceber a confiança de quem tá alta, a ansiedade, a euforia de quem tá seguro. Às vezes até, assim, eu não sei quem é o rapaz agregando, ele pode estar até precisando de grana. Exatamente. Tá no momento, ele pode estar num momento difícil na vida dele, mas deixou transparecer. Foi isso que eu pensei. E fala sobre isso, que isso é muito importante. Exatamente. E esse ponto, a parte técnica disso, é toda vez que você coloca um comportamento errado dentro de um processo de vendas, ele desperta vieses no comprador. Por exemplo, essa afobação, essa, entre aspas, insegurança, esse desespero, aciona na cabeça do comprador o que tem de errado com esse cara? Desconfiança.
Proteção. Pô, né? mas será que eu sou o único cara interessado por esse quadro? Porque se ele tá desesperado assim, então o volume dele tá baixo. Tá baixo por quê? Será que é bom? Mas será que ele entrega? Será que realmente é legal ao vivo o quadro dele? Olha que loucura onde foi a cabeça do comprador que fez já, opa! Isso é tão forte que o rapaz conseguiu desvender algo que ele já estava decidido a comprar. Já tinha comprado. Você foi atrás, ele desvendeu. Já tinha feito furo na parede, né? O approach Ele dele. desvendeu, mas isso é legal você que está ouvindo entender que vendas é técnica. Não só a técnica de como perguntar, não só a técnica do script, mas também de como gerenciar os seus sentimentos, porque ele falou uma frase que eu gosto muito. Em vendas, todos os sentidos são percebidos, e ele percebeu algo estranho e foi embora. Olha, a gente tá ouvindo agora que o Caio falou de tentar vender para o estudante uma Ferrari, né? E, cara, isso é muito interessante, né? Porque às vezes, não importa quão bom você seja, se você tentar vender isso pro cliente errado, não vai dar certo. Esse dia você me pergunta, Caio, como é que eu faço pra vender pra quem não tem dinheiro pra comprar? Eu falei, para de ser burro, vai vender pra quem tem. Não é? Você não precisa, você tá errando, cara, você tá errando. E aí é onde entra o que pra mim começou a ficar tão aparente, tão importante nos últimos 2 anos, que é de fato pensar não pensar na venda apenas sob a ótica do pitch venda, mas sim no modelo de vendas, né? Então, se você pega, né, assim, você cria quase que 4 quadrantes, assim, né? Onde você tem num eixo a probabilidade de fechamento de uma venda e no outro eixo você tem o poder aquisitivo, né, do seu cliente, e você encontra o maior poder aquisitivo para a maior probabilidade de venda, você encontra o seu pique, né, que seria o seu perfil ideal de cliente. E aí, quando você começa a pensar em processo de venda e você tem internet ao seu favor e dados, e você começa a jogar no mar aberto o seu produto, o seu serviço, e você tem várias hipóteses que você vai testando, através dos dados você começa a perceber aquele que compra com menos estágios, aquele que tem uma maior taxa de conversão. E quando você descobre quem é esse cara e você desenha ele como uma persona, cara, você pode começar a construir o seu processo em cima dele, para você passar muito mais tempo vendendo para quem você tem mais chance de vender do que perder tempo com quem não é perfil. não é o perfil ideal, né? Então isso daqui te dá uma diferença de foco muito grande, né? Não para de ficar bom isso aqui, meu querido. Agora vai lá, pega aí, sorteia uma bem polêmica, uma difícil. Eu sou bom nisso, hein? E manda na canela aí de alguém. Eu sou bom nisso, eu sou bom. É? Ó, ih, senti. Ai. Tá mais, né? É que tá marcadinho. Ó, tem umas molezinhas e tem umas pesadas. Aí, Essa vão achar que é armação. Aí, loucura aí. tô passando o bastão para o Caio Carneiro. Como aprender a vender? Primeiro ponto, eu acho que esse episódio desperta a vontade. Primeiro é você ter tudo começa do ponto de partida do reconhecimento, né? Quando você tem esse despertar, parece que todos nós um dia tivemos esse despertar em vendas, né? Quando você realmente entende, se interessa, você tem uma vontade genuína de falar assim, opa, calma aí. Eu acho que uma das grandes funções até agora foi trazer provocações que as pessoas, calma aí. De questionar, será que é técnica? Será que é fome? Será que é controle emocional? E você se questionar... Será que é dom? Será que é dom, né? Você se questionar é o primeiro passo para um despertar de um interesse. Então, a primeira coisa, como eu faço para aprender vendas, é você se questionar e você se provocar ao ponto de você se inclinar sobre. A segunda coisa, hoje você tem tanta coisa disponível, né? Olha esse episódio aqui, aberto para todo mundo, bacana, trazendo provocações mais técnicas, mais comportamentais, algumas mais concretas, outras mais abstratas. Então você tem tanta coisa, tem tanto livro bacana, só que eu quero deixar uma frase que mudou a minha carreira. Treinar não vende, vender treina. Treinar não vende, vender treina. Ou seja, nada vai refinar mais a tua técnica do que você colocar em execução. Você vê o que a gente está falando, por exemplo, em vendas todos os sentidos são percebidos. E você vai para um processo de vendas e nem que você tem que se colocar numa posição de confiança, falar com segurança, aí você vai perceber, não fui tão seguro assim. Eu fui o cara do quadro lá que o Joel falou. Ou seja, Caio, desculpa te interromper, ele se expor ao fracasso. Exato. Ele se expor ao fiasco, Exato. ao erro. Exato. Treina ele mais do que ele ficar lendo, estudando. Não. Toda certeza. Mas, cara, posso colocar um ponto aqui? Nem todo mundo. Nem todo mundo. Olha lá, aí vai ficar polêmica, hein? Sabe por quê? Vai ficar bom agora. Não é todo Tira esse mundo, cara do porque... caminho. Não, porque olha só, se expor ao fracasso, se você expõe ao fracasso, e de fato eu acredito que você vendendo, você é treinado assim,
Se você expõe ao fracasso, você fracassa muito, mas você não está preparado para aguentar isso, cara, você vai largar a toalha muitas vezes. Tem gente que não tem a resiliência suficiente para voltar. Tem gente que vai desistir, vai chorar em casa. Não é? E depois vai parar e vai querer mudar de profissão e não vai mais ser um vendedor de sucesso. Então, isso daqui com certeza funciona. Mas funciona para quem tem um sonho, cara. Funciona para quem tem ambição. Entendeu? Porque se você está indo numa direção onde você não acredita, você vai ser muito mais sensível a porradas que você toma na vida. Você vai desistir na primeira porrada que você tomar. Ou talvez na segunda, ou talvez na terceira, ou talvez na quarta. Mas se você está em direção ao seu sonho, o sonho, ele te anestesia. Porque você está em direção ao seu sonho, é o que você acredita. Então você vai tomar porrada, mas você vai continuar. É igual um sonho de fato, vai doer menos. Você vai continuar, você vai continuar. Você falou uma parada agora, todo mundo que vende alguma coisa, por mais que ele acredita no produto dele, ele acredita no serviço que oferece, mas em primeiro plano, ele enxerga aquilo que ele tem na mão como uma máquina de realização pessoal. E se a pessoa não entende isso, que é através disso que eu vou mudar a vida, por isso que a gente coloca, né? Não tem nada mais forte do que o sonho do vendedor. E esse cara pira esse sonho. Eu falava e conto muita história dele. Eu comecei a vender porque eu queria casar. A minha relação com venda era interesseira, sempre foi. Porque eu entendi que venda ia dar aquilo que eu queria. Mas olha só, eu concordo com o que você falou e concordo com o que ele disse também. Parece contraditório, mas não é, e eu vou explicar por quê. Vender é um processo seletivo. Exatamente. Vender é um processo seletivo. Então acaba juntando as duas Junta visões, as duas né? coisas. Infelizmente, vai ter o cara que vai pra casa e vai desistir do sonho dele. Isso é inevitável. Aliás, a maioria vai desistir do seu sonho. A maioria vai pra casa chorar debaixo da cama. Porque vendas, ele é invariavelmente um processo seletivo, porque ele pode estudar, decorar o script, saber tudo. Na hora que ele vai colocar em prática, ele vai errar. E o fracasso vai fazer parte de grande parte das investidas de um vendedor, invariavelmente. Eu fracassei várias vezes, você fracassou várias vezes. Aliás, você começou contando o seu fracasso. E esse cara não vai assumir a responsabilidade do erro e vai em busca do direito. Então, essa é a cabeça que vai acabar. Então, infelizmente, assim, é fato o que tu falou, é fato também o que o Nigro disse, e a explicação para que essas duas coisas não sejam contraditórias é que vendas, ele é um processo seletivo e ele separa o cara que de fato tem um sonho para buscar daquele cara que na quinta dificuldade ele joga a toalha. Obrigado por ter ficado conosco até o final. Por favor, inscreva-se no nosso canal. Estamos empenhados em trazer cada vez mais conteúdos de peso para te ajudar a evoluir sempre.